Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso completo da História da Reforma Protestante. Eu sou o professor Felipe e na aula de hoje nós iremos abordar sobre o cisma do Ocidente. Creio que até aqui, nas nossas últimas aulas, eu acredito que essa aula que nós iremos ver hoje vai ser a mais importante, a principal aula de todas que nós tivemos até aqui. Então, faço o convite para você, fique comigo até o final. Creio que modéstia à parte, essa aula vai te ajudar muito a entender esse grande processo histórico que nós vamos chegar lá, é a Reforma Protestante. Então, acredito que muitas coisas vão ficar mais claras para você e alguns tópicos que nós iremos abordar aqui, eles vão se tornar cada vez mais cristalinos no seu entendimento, no seu conhecimento sobre a Reforma Protestante. Ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Como de costume, esses são os nossos temas e os temas que nós iremos abordar hoje. O primeiro deles é a crise de valores e falsificações. Segundo, a análise crítica de Lorenzo Valla. Eu vou explicar para vocês quem foi esse personagem e a sua importância nesse processo também de falsificações. O tópico 3 sobre críticas, ah, vai ser um tópico importantíssimo para que a gente possa analisar e entender de uma vez por todas que será que Martinho Lutero dividiu a igreja? Então essa aula vai ser extremamente fundamental para que você possa entender, para que você possa muitas vezes tirar preconceitos com relação à figura histórica de Martinho Lutero. Aqui nesse curso nós iremos ver também a figura de Martinho Lutero, como ele de fato foi, um personagem histórico, sujeito ao seu tempo, um homem de caráter, um homem também ao mesmo tempo com muitas falhas, ah, assim como eu e você. Então aqui nesse curso nós iremos ver a pessoa, a persona de Martinho Lutero, como de fato ele foi. Então aqui nós não iremos passar pano para ele e também nós não iremos criticá-lo em tudo aquilo que ele fez. E nesse terceiro tópico vai ser importantíssimo para que você possa analisar que não foi só Martinho Lutero que fez críticas ao papado, que fez críticas à igreja medieval. Ao longo da história, foram levantados inúmeras pessoas, inúmeros personagens que também ficaram extremamente insatisfeitos e abertamente criticaram o papado. Nós vamos ver o ponto 4, vamos entender o que foi esse tal de o cativeiro babilônico da igreja e as suas consequências. E logo em seguida, no ponto 5, a briga entre Urbano VI e Clemente VII. Nós iremos entender a partir desse ponto que nós não iremos ter mais um papa, mas sim dois papas e até em alguns momentos três papas. E para fecharmos a nossa aula, nós iremos entender o contexto histórico aonde Wycliffe e Hus, John Hus, eles atuaram como pré-reformadores. Então, em alguns momentos, você pode até ter ouvido falar sobre John Wycliffe, sobre John Hus, quando nós vamos estudar sobre a história da igreja, principalmente a história da Reforma Protestante, mas a gente precisa entender todo esse contexto histórico para daí sim você possa perceber e entender o peso histórico e teológico que esses dois personagens tiveram. Então, venha comigo, vai ser muito bom essa aula. Primeiro ponto, crise de valores e falsificações. Interessante notar que, quando nós vamos falar sobre esse período é um período marcado por disputas, por problemas internos, por questões teológicas, disputas. Nós já demos, já, nós, já, eu acabei até de dar para vocês esse spoiler, onde nós vamos ter disputas papais. Nós iremos ter um papa em Roma, um papa em Avignon e até um momento seguinte, até a disputa de três papas.
qual papa eu devo obedecer? Qual papa é o verdadeiro? Qual é o antipapa? Nós vamos entender essa expressão antipapa. O que significa antipapa? É aquele qual que é o papa verdadeiro e qual que é o papa falso. Questões teológicas, nós iremos ver também que no período do século XII, século XIII, já começa a surgir questões e reivindicações teológicas, mudanças teológicas precisam acontecer, reformulações teológicas precisam acontecer, a igreja precisa ser reformada. Já há no século XIII, no século XII, uma intensa movimentação para que a igreja medieval ela possa ser reformada, para que haja uma reforma nesse conceito da liderança papal, uma reforma eclesiástica, uma reforma dentro do clero, uma reforma política. Qual é o papel que o Papa deve ter? Qual que é o papel que o Papa deve exercer na sociedade medieval? Para entendermos essa questão, a gente precisa analisar esses tópicos aqui: crise de valores e falsificações. Então, quando eu estou falando sobre o cisma do Ocidente, são duas palavrinhas importantes. Cisma. O que cisma significa? Cisma significa uma cisão, uma divisão. Então, primeiro, cisma, uma divisão do Ocidente. Quando nós falamos sobre Ocidente nesse contexto medieval, nós estamos falando do Império Romano do Ocidente. Então, regiões aonde está onde estão geograficamente países que não são muito conhecidos, como Itália, como França, hoje em dia. Itália, França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Portugal. Essa região ocidental da Europa é o que nós vamos falar. Essa região ocidental aonde o Papa ele acaba adquirindo certa influência e certo poder. E aí nós temos na região oriental, que seria o Império Romano do Oriente, o Império Romano Bizantino, de fala grega, e é onde nós temos o cristianismo ortodoxo. No Ocidente, nós temos o cristianismo católico apostólico romano. Sempre foi assim? Nem sempre foi assim. Mais para frente, em aulas futuras, eu vou explicar para vocês como que a gente pode definir essas nomenclaturas, essas definições. Será que existe apenas uma igreja ou não? Duas, três? A gente vai entender isso em outras aulas. Então, quero que você entenda. Cisma do Ocidente. Então, houve uma divisão, uma quebra, uma cisão dentro dessa parte do Império Romano Ocidental. E essa divisão, ela está relacionada com o bispo de Roma. Vocês sabem quem que é o bispo de Roma? O Papa e o Império Ocidental. Então, houve um momento da história em que o bispo de Roma e o Império Ocidental, o imperador, eles tiveram uma cisão, um, um estranhamento que ocorreu, essa divisão, essa separação, muitas vezes, entre o bispo de Roma e o imperador. Nós iremos ver que, quando nós falamos sobre o cisma do Ocidente, um documento que vai ser extremamente importante é um documento chamado Doação de Constantino. Eu vou explicar para vocês o que isso significa. A doação de Constantino, ele foi um documento e depois, no século XV, descobriu-se que esse documento ele foi forjado e, bom, primeiro vamos analisar. Então, a doação de Constantino, ele foi um documento que seria cunhado das mãos aí de Constantino, imperador Constantino, e dentro desse documento nós temos algumas coisas interessantíssimas. Primeira delas, deixa eu tomar uma água aqui. Tinha nesse documento. Então, se era uma doação para quem? Constantino, ele era o doador.
Ele estava doando para quem? Para o Papa. O que tinha nesse documento? Primeiro, Constantino, ele reconhecia a autoridade do Papa como chefe supremo, não só da Igreja, mas também de todo o Ocidente cristão. Então, a partir da morte de Constantino, Constantino alegaria, seria uma adoção pessoal dele, alegando, demonstrando para todo mundo que ele reconhecia que o Papa ele era o chefe supremo, não só da Igreja, mas de todo o Ocidente cristão. Tá? A partir desse momento, a gente tem uma mudança significativa nesse contexto. O segundo ponto importantíssimo dentro desse documento, que seria o quê? Seria cedido territórios importantes ao Papa, que incluía a cidade de Roma e boa parte da Itália. A terceira questão aqui dentro desse documento que seria reconhecido que o governo supremo ele teria como seu chefe, como seu cabeça, o Papa. Então, quem seria o governante supremo do Império Romano Ocidental? O imperador? Não. Seria o Papa. Então, o Papa, ele colocaria, ou seja, ele iria entronizar reis, e também o Papa teria o poder de destronar reis. Então, perceba que como que essa questão seria importantíssima. O Papa seria o chefe supremo do Ocidente, não o imperador. Então, caberia ao Papa, e não uma votação, e não uma família importante da aristocracia europeia, mas caberia ao Papa colocar o imperador no Ocidente. E caberia ao Papa também, se fosse possível, destronar esse imperador. Só que qual que é o problema? Aqui brevemente, é que essa doação de Constantino ele foi um documento que não foi escrito por Constantino, ele foi escrito no século VIII. Esse documento passou por um processo de crítica textual, que eu já vou falar daqui a pouco, quem fez esse processo de crítica textual, que analisou esse documento e percebeu que esse documento era falso, esse documento foi forjado. Ele não veio das mãos de Constantino, ele só foi surgir aproximadamente no século VIII, segundo alguns historiadores. Agora nós temos o segundo documento, e esse documento a gente já tem uh, um certo tipo de propriedade histórica, de fato esse documento existiu, que foi a doação de Pepino. Pepino Breve foi rei dos francos, e ele teria ocorrido aproximadamente entre 754 e 756 depois de Cristo, que teria Pepino ele teria concedido ao Papa Estevão II terras na Península Itálica que eram anteriormente sob o controle dos lombardos. Então, lombardos, Lombardia, talvez você já deva ter ouvido essa expressão ali no noroeste da Itália, a região de Milão. Ela é conhecida até hoje como Lombardia, que ela foi conquistada pelos lombardos. E boa parte desse documento também tinha o intuito de criar, seria aí o início da criação dos estados pontifícios, que seria marcando que a gente entraria aqui nessa aliança, nesse início da aliança entre o imperador e o papa, entre a monarquia franca e o papado, consolidando essa aliança. De certa forma, esse documento existiu, diferentemente da doação de Constantino, e também essa relação se intensifica muito entre o imperador e o papa com a coroação de Carlos Magno. Então, nós vemos que o imperador e o papa andaram juntos, só que chega um momento onde direitos são reivindicados. Chega um momento da história em que o papa olha e fala: olha,
eu tenho mais poder do que o imperador. E está registrado, olha aqui, ó, tenho documentos que me provam e provam para todo mundo que eu sou o chefe supremo da nação. Eu sou perdão, eu sou o chefe supremo do Ocidente cristão. Quem tem mais poder aqui sou eu, não é o imperador. Então o imperador ele não pode fazer o que ele quer, quando ele quer. Ele vai ter que se submeter a mim. E é aí que está o problema. Essa questão de submissão, que dificilmente as coisas acontecem assim. Então, quem tem poder, uma das máximas quando nós vamos estudar história é quem tem poder sempre quer mais poder. Então, quem tem poder dificilmente vai querer ter esse poder diminuído ou compartilhado. Então, o cisma do Ocidente, para que você possa entender de forma resumida, é essa crise, esse imbróglio entre o imperador e o bispo de Roma. Essa questão para ver quem tem mais poder, quem que é de fato o chefe supremo do Ocidente, o imperador ou o papa. Então nós vamos ver uma coisa importantíssima no próximo slide. Muito bem, eu falei para vocês no slide anterior que houve um processo de crítica textual sobre esse documento, que foi a doação de Constantino. E a pessoa que fez essa crítica textual foi um italiano chamado Lorenzo Valla. Então, Lorenzo Valla foi um escritor, um filólogo. Para você que não sabe o que é filólogo, é uma pessoa especialista em línguas. Então, ele conhecia a fundo ah, línguas como o latim, como o grego, como línguas mais antigas. Ele também foi filósofo e professor especialista em retórica e oratória. Valla foi um dos mais importantes humanistas italianos de sua época e célebre por sua aplicação dos novos padrões humanistas de crítica às tradições medievais. Então, qual foram os problemas que Lorenzo Valla ele apontou, né, nesse documento chamado Doação de Constantino? Primeiro, esse documento tinha uma linguagem anacrônica. Ele tinha, dentro desse documento, a presença de helenismos e barbarismos. O segundo conceito foi o termo inadequado. Dentro desse documento estava a expressão sátrapa, para se referir ao Senado. Lembrando que essa palavra era de origem oriental, não ocidental. Terceira questão é a cronologia incorreta. Constantinopla como uma cidade cristã. Pegando do ponto de vista do período histórico de Constantino, era impossível que Constantinopla fosse, naquele momento, século IV, uma cidade cristã. Entre outros problemas que foram encontrados nesse documento, nós podemos resumir em três problemas. Então, o Lorenzo Valla ele fez com que esse documento caísse por terra. Por quê? Dentro desse período do século XIV, também já no século XV, 13, 14, 15, a igreja já estava enfrentando ah, dificuldades de pensamento. As pessoas começaram a criticar abertamente o governo papal. As pessoas começaram a criticar abertamente problemas teológicos, problemas sociais dentro da igreja. E Lorenzo Valla era um deles. Ok? O ponto 3, que também vai ser extremamente importante é as críticas. Sim, críticas. Século XIII se levantou vários pensadores, vários teólogos e filósofos questionando essa apropriação papal do direito de ser o chefe supremo do Ocidente. Um deles era um padre dominicano chamado João de Paris. Uma das coisas que ele disse seríssimas naquela época é que a autoridade real não é derivada do Papa. Ou seja, o Papa ele não tem esse direito de falar quem é rei e quem não pode ser rei. Papas não tinham autoridade para depor reis. Então, veja que essa é uma crítica extremamente afiada para aquele período.
Marcílio de Pádua, outro italiano, mas reitor da Universidade de Paris, ele disse, aqui num tom mais sério, que o papado destruía a paz mundial. Leis que derivassem da comunidade. Então, as leis que surgiam dentro da sociedade, elas não deveriam se derivar, surgir de papas, mas sim da comunidade. A comunidade deveria pautar as suas leis e viver conforme as suas leis. Essas leis, elas não deveriam vir através de papas. Outro padre importantíssimo dentro desse período foi o franciscano Guilherme de Ockham, também com críticas ainda mais pesadas. Ele concluiu que o Papa João XXII era um herege por causa de sua rejeição da teologia franciscana da pobreza. Então a gente já percebe dentro desse período que o papado ele já estava cercado de glamour, ele já estava cercado de pompa, de muitas riquezas. Além disso, ele reviveu argumentos canônicos antigos sobre a possibilidade de se depor um papa herege. Então a gente já entra nessa questão antes mesmo da infalibilidade papal. Boa parte da sociedade já não acreditava nisso, ou nunca acreditou nisso, e já no século XIII e XIV houve tentativas de se depor um papa que, de acordo com a sociedade, era um papa herege. E um dos mais importantes e famosos, um famoso ah, personagem histórico é Dante Alighieri, o criador da obra, uma obra, uma das obras mais lidas de todo mundo, uma das mais importantes de todo mundo, que é a Comédia. Futuramente ela ganhou o nome de Divina Comédia. Então Dante Alighieri ele é considerado o pai da língua italiana, só para você perceber a importância que esse personagem histórico teve. Então Dante Alighieri ele atacou o Papa em suas obras A Divina Comédia e De Monarquia. Dante argumentou que papas deveriam abandonar toda a autoridade e possessão temporal, e que a paz temporal requeria uma monarquia universal sob a autoridade do imperador. Então, para Dante Alighieri, o papado ele deveria cuidar das coisas religiosas, não de coisas políticas. Principalmente para todos esses críticos, deveria haver essa divisão, deveria haver essa divisória. Papa tem que cuidar de questões espirituais. Imperador ou reis devem cuidar de questões terrenas, temporais, e não as duas coisas, ok? Nesse tópico, nós iremos abordar sobre o cativeiro babilônico da igreja, esse acontecimento que ocorreu no século XIV, que foi o quê? Foi o poder da monarquia francesa sobre o papado. Diante de tudo isso, diante de todas essas adversidades, diante de todos esses problemas, diante de todas essas críticas que o papado ele vinha sofrendo, a França entendeu que ela deveria intervir e ela deveria, a partir dos seus próprios domínios e a partir do seu próprio poder, transferir a sede do papado de Roma para Avignon, na França. Então, em 1309, o Papa Clemente V, pressionado pelo rei francês Filipe IV, mudou a sede do papado de Roma para Avignon. Essa mudança buscava afastar o papado de conflitos em Roma e fortalecer a relação com a França. Então, durante esse período, a França teve 7 papas, o mundo ocidental teve 7 papas, todos franceses, governaram a igreja a partir de Avignon e suas decisões, como nós vamos ver, quase sempre se repetindo na história, quase todas as suas decisões elas favoreciam os interesses do povo, dos mais pobres, dos necessitados, da sociedade em geral? Não, mas eles favoreciam interesses da coroa francesa. Então, também dentro desse período, foram levantadas muitas críticas de outras regiões da cristandade. Então, dentro desse período que durou ah,
um bom tempo, foi marcado também por decadência espiritual, corrupção, submissão política da igreja. Então, mesmo com essa tentativa de afastar o papado de conflitos, a França ela só fortaleceu o quê? A decadência espiritual, a corrupção que já havia muito na igreja medieval e tornou a igreja submissa a políticas de governo, coisas que muitas vezes se repetem hoje em dia. Então, lógico, né, nesse período houve muitas críticas. Muitos viram essa fase como um tempo de decadência espiritual, corrupção, submissão política da igreja, o que enfraqueceu a moral do papado. Então, intelectuais como Petrarca, entre outros, eles condenaram o período acusando o Papa, ou papado, de estar mais preocupado com riquezas políticas do que com a fé das pessoas. Então, esse período durou mais de 70 anos, o que enfraqueceu ainda mais a influência do papado no Ocidente. Dentro desse período, a la Street Fighter, nós tivemos então o surgimento dessa briga, dessa divisão, desses conflitos de dois papas. Agora, não um, mas dois. E qual que é o problema nisso tudo? De acordo com a crença medieval, a salvação também incluía a obediência ao Papa. Então, se você quisesse ser salvo, você precisava ser obediente à autoridade papal. Mas qual que é o problema? Qual Papa eu devo obedecer? Urbano VI ou Clemente VII? Então, dentro desse período do cativeiro babilônico da Igreja, a, a região em que nós conhecemos hoje como Itália era dividida em vários pequenos reinos. Eles se juntaram, eles se fortaleceram entre si para tentar fazer com que o papado voltasse a Roma. E, dentro desse sentido, eles fizeram várias reuniões, vários tipos de reuniões, de acertos entre eles, e eles elegeram Urbano VI. Urbano VI, ele não era nem francês e também não era italiano. Urbano VI era de Nápoles. Mas você vai pensar, puxa, mas Nápoles fica na Itália. Pois é, mas naquele período Nápoles não pertencia à Itália, mas pertencia ou estava ligada ao reino francês. Então, nós iremos perceber que antes da unificação da Itália, no século XIX, muitas regiões pertenciam ou estavam sob o interesse de Alemanha, a própria Itália, que seria unificada com seus ideais, com uma língua, uma religião, filosofias parecidas, França, muçulmanos também queriam abocanhar algumas regiões da Península Itálica. Dentro desse período, Urbano VI era de Nápoles. Então, não pode ser considerado nesse período um papa italiano. E Clemente VII. Então, só para você ter uma ideia. Então, Urbano ele não aceitou o pedido dos cardeais em abdicar e, em vez disso, ele vai excomungar Clemente, que também, por sua vez, vai retribuir o favor e vai excomungar Urbano VI. Então, esse processo de um papa querendo excomungar outro papa duraria por mais de ou quase 40 anos, ao longo da história de 1378 até 1417. E dentro desse período, o que, que isso gerou? A própria Europa ela ficou dividida. Então, a gente tinha duas alianças aqui. Então, a gente tem França e Escócia, o reino de Aragão e Castela, Navarra, seguiam Clemente VII, enquanto Itália, Alemanha, Hungria, Inglaterra, Polônia e a Escandinávia seguiam Urbano VI. Então, o mundo ocidental estava rachado, estava fragmentado entre dois papas. Então, só para você ver como que não foi, né? Martinho Lutero ele não pode ser considerado como aquela pessoa que
dividiu a cristandade, como se houvesse uma harmonia perfeita ou quase perfeita antes dele. A igreja medieval passava por problemas seríssimos durante o século XV, século XIV, século XIII. Processos esses que vão culminar na Reforma Protestante. Aí sim, quando nós vamos analisar essas duas figuras, esses dois pré-reformadores, que sim podem ser considerados como pré-reformadores, John Wycliffe e John Hus, aí sim você vai entender um pouco mais desse contexto e vai entender a importância histórica desses dois personagens. Quando nós falamos sobre John Wycliffe ele está dentro desse imbróglio, dentro dessa disputa entre dois papas, um querendo excomungar o outro. E para isso, né, John Wycliffe ele foi um filósofo, foi um teólogo inglês, e boa parte da sua vida, ou durante certo tempo da sua vida, ele ficou também a serviço da coroa inglesa. E é interessante notar que John Wycliffe ele reivindicou que o Estado ele tinha poder absoluto, legítimo, para privar o clero de privilégios. Então, John Wycliffe ele estava dentro dessa disputa política de papas corruptos e ele muitas vezes sugeriu que o Estado inglês, ele teria total legitimidade para privar o clero de privilégios abusivos. Outra coisa que Wycliffe ele argumentou foi que papas, quando você tinha um papa e quando ele não estava atrelado a um fundamento bíblico, ele poderia sim ser afastado. Então, para Wycliffe, ele entendeu que o Papa ele deveria estar atrelado, deveria estar fundamentado biblicamente. As doutrinas bíblicas deveriam estar entrelaçadas, atreladas à figura papal, e não o contrário. As figuras, a análise bíblica ou os fundamentos bíblicos, eles deveriam estar sujeitos ao Papa. Então, nós já percebemos nesse momento que já há um surgimento, já há uma iniciativa de uma sola escritura na figura de John Wycliffe. Okay? Mais tarde, nós temos aí a figura de John Hus. John Hus ele foi o reitor da Universidade de Praga. Ele traduziu alguns dos escritos de Wycliffe para o tcheco. John Hus foi um pregador destemido contra a imoralidade do Papa ou contra a imoralidade do papado, quando nós falamos sobre esse alto clero. E John Hus foi condenado e executado pelo Concílio de Constança em 1415. Então, um dos pontos importantes e centrais dessa aula é fazer com que você entenda que já no século XIV, no século XIII, no século XV, houve tentativas de sim reformar a igreja, tanto do seu intuito social, teológico, questão de leis, concílios, já havia uma intensa expectativa por reforma. Isso não aconteceu da noite para o dia com Martinho Lutero. Isso não aconteceu da noite para o dia no século XVI, em 1517, na região de Wittenberg, na Alemanha. Já houve um movimento histórico já muito antes de Martinho Lutero com esse desejo de reformar a igreja. Por quê? Porque você só tem o desejo, o intuito de reformar algo que está em frangalhos, algo que está praticamente já condenado pelo tempo, algo que precisa de uma reforma, algo que está velho ou algo que precisa de fato ser consertado. Então, dentro desse período, dentro dessa aula de hoje, eu quero passar para vocês todo esse processo histórico de críticas, de ideias, de movimentos em que a igreja medieval passou e que culminaram
nesses dois personagens que seriam importantíssimos para o processo de reforma protestante. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer a paciência de vocês também nessa aula de hoje. Acredito que essa aula pôde explicar muito desse conceito que muitas vezes parece ser muito difícil, mas que, sendo visto de maneira mais calma, mais detalhada, também mais abrangente, pode esclarecer bastante esse contexto, ok? Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Vejo vocês na nossa próxima aula.